volta nesse segundo bloco agora. A minha provocação para Alexandre para ler esse poema, que a gente entrar um pouco nesse campo da memória. Porque a tua poesia é muito memória, né? É uma coisa de pinçada de biografia o tempo todo. É um elemento forte na minha poesia, a memória. Muito forte, é um elemento muito forte. Começa com um poema, vamos lá. A palha da memória. Sorri há 40 anos no armário o que resta do palhaço. Sorri para as traças, baratas e pó. Ácaros acariciam a palha da memória. Sorriem o palhaço, os ratos, taturanas, bichos anônimos do porão. O riso ecoa no aviso do calendário. Acorda, palhaço, o futuro escoa pelas gretas da história. Ao sorriso do palhaço, resta o bolor que lhe rouba a inocência, o mofo que difama a glória. É magro o palhaço, graças aos anos de armário, onde se escondeu a criança. E o corpo do palhaço, sua própria mortalha, é íntimo de carunchos, fartos de infância, que não sorriem, gargalham. Descoberto, o palhaço revê o sol entre as ruínas do quintal. Miram um homem sério e seu olhar de susto, o palhaço e os insetos, para a história ressurrectos. E quando o sopro do tempo levanta poeira em memória, dentro do armário, perplexo, o rosto sorridente do palhaço chora. Ai, muito bonito. É muito bonito esse poema. Tudo seu é muito bonito. Obrigado. Agora, assim, a escrita desse poema em particular, porque é um relato muito... Eu imagino o momento do encontro mesmo, né? Sim, esse poema ele veio num fluxo, assim, né, de uma vez, porque eu estava mexendo num porão na casa de meus pais, lá em Passos, na casa onde eu passei a infância, e encontrei um palhaço, um boneco que é mais ou menos desse tamanho, que eu tinha ganhado aos 2 anos de idade. E que eu era fascinado com ele, eu adorava esse palhaço. Então foi o próprio reencontro, né, que eu procurei criar no livro, né? E mais uma vez, né, eu repito aquilo, sem nenhum sentido de nostalgia, mas um reencontro mesmo, uma viagem. Não é nostálgico, você conseguiu esse feito, porque geralmente quando se faz essa viagem ao passado, né, vai se resolvendo coisas, vai se levantando defuntos e a coisa vai ficando, às vezes, meio nefasta, meio pesada. Exato. Não é o sentido da tua poesia. Não. Mas você pensou nisso quando você elaborou? Você falou assim, não quero esse viés. Não, o projeto do livro já foi pensado nesse sentido, de não ser nostálgico, né? Eu até criei uma imagem que tem uma frasezinha no início do livro que explica isso, que eu me lembrei assim da criança em suas fantasias, escavando no fundo do quintal para ver se encontra um esqueleto de um dinossauro. Né? E foi essa escavação que eu tentei fazer. Né? Encontrar os meus dinossauros. E aí te trouxe o quê? Olha, me trouxe um reencontro comigo mesmo. Né? Uma compreensão do que eu tinha feito, do que eu fui lá atrás e que me moldou para o que eu sou hoje. Né? É interessante que é como se a gente traçasse uma linha que leva para o Exília. Exato. Porque o Exília, e você vai fazendo por tópicos muito pesados, né? Amor, morte. Você foi escolhendo essa elencação dos poemas. E é um sujeito que está ali em pensar-se, né? Exato. Começou ali o start desse processo e Exília? Olha só, foi uma experiência muito incrível que começou no Arqueolhar, porque o Arqueolhar, ele foi todo escrito a partir de um projeto pensado antecipadamente. Eu pensei em escrever um livro que me remetesse à infância, que fizesse o meu reencontro com a infância.
O Exília também nasceu de um projeto pensado antecipadamente. O que é o Exília, num resumo, assim, muito resumido? O Exília nasceu da minha inquietação diante da constatação de que o poeta é um sujeito meio sem lugar no mundo. Ele não desadaptado do mundo no tempo e no espaço, né? Então essa é a ideia que gerou o Exília. E o Exília foi ele me deixou muito feliz já antes de existir, porque eu fui contemplado com a Bolsa Funarte de Criação Literária a partir do projeto. Então foi o maior prêmio de literatura que eu já ganhei, e para um livro que ainda não existia. É relevante, era um né? projeto. Isso que você está pensando é relevante, é exatamente. Um aval incrível, né? Foi uma proposta que eu fiz de escrever um livro, e essa proposta foi premiada, né? E então eu ganhei a Bolsa Funarte em 2008, tinha apenas alguns poemas já escritos, que a partir dele eu fiz um esqueleto muito ainda superficial do livro, e desenvolvi o projeto, e eu publiquei o livro em 2013. O livro ficou pronto em 2012, assim, na versão final, né? Eu fiz uma versão inicial que eu mandei para a Funarte, cumprindo o contrato da Bolsa, e depois eu continuei trabalhando no livro até 2012, quando, 4 anos depois de ter feito o projeto, o livro ficou pronto. E foi publicado em 2013. E é um livro que ele dá continuidade ao Arqueolhar, né? E engraçado que eu só percebi isso depois do livro publicado. Ele é uma continuidade, ele faz parte de uma coisa que começou lá atrás, porque o Exília já é um livro da minha maturidade poética. Eu considero que eu já construí uma linguagem poética, e é a linguagem que eu quero trabalhar, que eu quero, é claro, continuar desenvolvendo, mas é uma linguagem definida. E então são 60 poemas que tem no livro, que eles circulam dentro de 5 temas principais, embora estejam todos interligados, né? Com muita intensidade, né? Porque você não escolheu coisas fáceis, não foram terrenos fáceis, né? Não, e essas 5 partes, foi a última coisa que eu fiz nesse livro antes de terminá-lo, foi dividir esses poemas nessas 5 partes, porque eu fiz uma versão que eu considerava já acabada, e só que alguma coisa me incomodava na distribuição dos poemas dentro do livro, na sequência dos poemas. Um dia veio assim na minha mente, de repente, sabe, as 5 partes em que o livro se divide. Então eu remanejei todos os poemas dentro dessas 5 partes e dei o livro como encerrado. E quando a gente vê pronto, dá a sensação que você escreveu para. E não foi assim que você fez? Não foi assim. Incrível. Os poemas já foram caindo, já foram se identificando, cada um mais com uma parte ou outra, e depois é que eu fiz a divisão. São o homem, o exílio, o amor, o tempo e a morte, né? Que são os grandes questionamentos da literatura, né, em todos os tempos. Quando o leitor for se aproximar de Exília, ele tem que estar preparado para ler Exília. Você não vai entrar nesses campos com facilidade, porque você colocou alta densidade, né, nessas coisas. Você foi fundo nisso. E é interessante ver seu processo criativo, porque é um livro pensado, gestacionado, né? Sim. Então te exige mesmo a criação desse poema. Como é que surge a poesia? Olha, eu tenho para mim que a poesia
ela não pode ser superficial ou vazia, porque a poesia trabalha com as palavras quando as palavras elas transcendem o sentido do dicionário. As palavras são muito maiores do que os verbetes do dicionário, na poesia. Então, a poesia ela tem que criar... isso é a minha poesia, não estou tentando estabelecer fórmulas nem regras. É o que eu penso e é sobre essa ideia que eu faço a minha poesia. A poesia, ela sugere camadas de leitura. Você lê um poema, você tem um sentimento, uma emoção que o poema te provoca, mas que não é necessariamente o mesmo sentimento, a mesma emoção que provocou no autor quando escreveu ou no outro leitor. E às vezes você vai reler aquele livro, reler aquele poema e tem uma sensação diferente, dependendo do momento que você está vivendo. Então a poesia ela é muito poderosa. Então ela não pode, a poesia não faz sentido a poesia ser meramente entretenimento, trocadilho, sabe? A poesia tem que ir fundo mesmo, sabe? Ela tem que ser profunda. Eu acho que é isso que o poeta tem que buscar. Geralmente é isso que eu busco na poesia, é isso que a poesia que mexe mais comigo, ela tem essa capacidade. Um cuidado, né? Exatamente. Humberto Eco e Otávio Paz, o tempo todo você falando, fica aqui na minha cabeça, nessa elaboração do que é a poesia e do que é o poeta, né? Que é um ser poderosíssimo, que pode afetar incrivelmente uma pessoa e mudar vidas mesmo. É um sentido muito forte, né? A sentido pessoa, de afeto, de afeição. Se a pessoa se abre para a poesia, né? Pode provocar um efeito muito forte. Você tem essa resposta? Você teve, por exemplo, você fez um livro para tua companheira sobre amor, né? Sim. O impacto dos teus poemas. Você já recebeu alguma resposta assim que você falou, poxa vida, tá aí, que bom que eu fiz isso? Esse livro, ele é um processo mais íntimo, porque esse livro não foi comercializado, né? O Poemas por Amor, né? E é uma delicadeza ele não foi né? comercializado. Eu sempre escrevi poemas dedicados a ela, dava poemas de presente para ela, como faço isso ainda, né? Mas eu tinha muitos poemas que eu falei, eu vou reunir isso no livro, fazer um livro, né? Inclusive porque são poemas importantes na minha obra poética. Não são poemas particulares, são poemas que dizem muito do que eu sou e do que eu proponho como poeta. Então eu achava importante construir esse livro. Mas aí a gente entrou num acordo que a gente faria o livro, mas não comercializaria o livro, usaria esse livro mais como presente para amigos em determinadas situações, né? Fizemos uma tiragem muito pequena, mas são poemas importantes para mim, como de todos os outros livros. Além disso tudo, você ainda tem o blog. Tem o blog. Que é vivo, tá ali, tá ativo. Dá o endereço. alexandremarino.com.br, e onde eu faço reflexões sobre poesia, publico poemas, faço reflexões sobre literatura, sobre cultura, sobre música, né? Como jornalista eu tenho essa necessidade também de me expressar sobre outras artes, sobre aquilo que me emociona e mexe comigo, né? O tempo todo, né? O tempo todo. Alexandre, eu queria te agradecer muito. Eu queria mais uns 3 programas para falar da tua obra. É muito incrível. Ótimo. 30 minutos passam muito rápido quando a coisa é boa, sabe? Mas te agradecer pela produção poética e saber que você tem um canal vivo de contato. Então, se você quer saber mais da produção do Alexandre Marino, visite o blog. Vivo, é um lugar incrível para você se informar sobre várias coisas. Colher um pouco disso, dessa carga toda que você traz. Obrigada. Muito obrigado a você e vamos continuar aí na poesia, né? Por favor. Que a poesia faz muito bem pra gente. No momento em que a gente vive uma situação de violência, de agressividade, de intolerância, eu acho que a poesia pode nos reumanizar. Sem mais.
Até um próximo Tirando de Letra. Tchau, tchau.